Fala, pessoal, mais um Resenha com TF no ar. Cadê seu óculos, TF? Tô agora com um novo estilo. Tô um homem mais bonito, galã, elegante, mostrando esses traços aqui. Rafael tá rindo ali. Rafael concorda com essa afirmação, que aqui tem um homem maravilhoso à frente dessa câmera aqui para conversar com outro homem não tão maravilhoso aqui do lado. Mas antes, você vai deixar seu like, vai se inscrever aqui no Resenha com TF, porque essa aqui é mais uma resenha começando. Porque vocês sabem, aqui é realmente um bate-papo. Não tem aquela, vou conversar para conseguir um corte. Não, aqui é conversa. Se a conversa gerar corte, beleza. Se não gerar corte, você vai se divertir com o nosso bate-papo. Mas inscreva-se no canal e fortaleça com like para esse canal aqui chegar a mais pessoas, já que é um projeto que está tendo aqui seu início agora. Estamos chegando quase no 10º papo, na 10ª resenha. Teremos 100, 200, 300, 1000 resenhas aqui no seu pod. E meu convidado de hoje é meu querido amigo Vitor Lessa, setorista do Fluminense. Uma salva de palmas aqui para o Vitor Lessa. Para nós. Seja bem-vindo, Vitão. E aí, como que você tá? Pô, um prazer enorme estar aqui com você hoje, TF. Infelizmente eu não tô à altura, né, da sua beleza, assim, mas... Cara, é difícil se comparar à minha beleza, mas eu me né, arrumei, pelo menos, assim, pra você vir tá bonitinho. Você né? tá bonitinho. Com uma camisa arrumadinha e tal. É o famoso feio bonito. Isso, exatamente. Na adolescência, falaram assim, lembra a situação? Ele é bonitinho. Isso, bonitinho. Aí você chegava no bonitinho. As meninas falavam muito isso, né? Bonitinho, sabe o Ou que é? seja, já sabe, né? Bonitinho é o feio bonito. No máximo arrumado. É um feiozinho que tá ali, Isso. que tem uma roupa de grife. Às que vezes gasta um pouco mais. E tal. É, mais ou menos isso. É. Na adolescência, nossa, você tá bonitinho. Eu ficava até depressivo, né? No começo, fala assim, caraca, tô bonitinho. Acho que tá bem, né? Aí Mas depois não tá. você começa a entender o que significa o bonitinho. Que bonitinho não é nada. Bonitinho Exatamente. você simplesmente... É praticamente igual o feio, né? É um feio. É É um feio que se arruma melhor. Que não tem mau hálito. Exatamente. É um feio sem mau hálito. Acho que essa é tem um sorriso ali bonito, agradável, tem uma boa conversa. Nem isso eu tinha na época, cara. Eu usava aparelho. Eu parecia o Ronaldinho Gaúcho quando... Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa séria. Mas bom demais estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, todo mundo aí que tá nos Vitão. assistindo. Prazer enorme estar aqui com você. Uma referência aí quando se fala em Botafogo. Agora esse podcast também. Tamo junto e vamos que vamos bater esse papo aí. Pô, agradecer o Gabriel Amaral, né? Nosso amigo, que tem um canal no YouTube, jornalista como a gente. Parceiraço. E que fez ali a apresentação da gente, um jogo Verdade. lá no Newton Santos. A gente ficou conversando quase 3 horas ali. Verdade. E a amizade acabou se estreitando e hoje a gente tem aqui uma grande relação. É isso. E essa vida aí? Rádio Globo, Cara, canal no YouTube, como que faz, Vitão? eu tenho falado pros amigos, assim, pra família, agora eu tô percebendo que antes eu não trabalhava não, cara. Eu achava que eu trabalhava. Agora eu tô trabalhando. Assim, é uma rotina muito pesada. Você que trabalha com isso também, você sabe o quanto é difícil você produzir. E não é só o volume de produção, não. É a responsabilidade que você tem com aquilo ali, as cobranças que vêm com aquilo ali também. Concordo. Porque antes, quando você tá num veículo, não que você não seja cobrado por estar na Rádio Globo. Se eu der uma notícia errada, se eu der uma barrigada lá, enfim, os dirigentes do Fluminense, o presidente, enfim, vão vir me cobrar também, mesmo eu estando vinculado a um veículo. Mas quando você tem um canal, ali é você por você. Não tem um veículo por trás respaldando, não tem... Enfim, você é totalmente responsável por aquele conteúdo que você tá produzindo ali. Então, além de tudo isso, é uma pressão muito grande. Você tem que... Eu, no meu caso, principalmente, conciliando com a Rádio Globo, com transmissões, com outras transmissões. Estou numa semana aí que tem jogo todo dia, praticamente. Sim. Eu tô em jogos todos os dias que não são do Fluminense. Então, assim, é muito difícil conciliar. Não é uma tarefa fácil, mas, ao mesmo tempo, assim, é um desafio que eu resolvi encarar, que é um desejo que eu tinha há um tempo. Eu enxergava aquilo como uma possibilidade de ampliar o meu leque profissional, de evoluir também dentro da profissão, que é uma coisa, trabalhar com vídeo, uma coisa que eu não tinha trabalhado antes. Então, hoje, apesar de todas essas dificuldades, de estar trabalhando muito mais, eu acho que eu estou assim, muito mais completo como profissional também. Acho que está me dando um retorno bastante positivo, mesmo sabendo que é um desafio gigantesco. Eu tive uma dificuldade no começo de gravar vídeos, porque eu trabalhei muitos anos em rádio. Sim. E a embocadura é totalmente diferente. Totalmente. A linguagem é outra. A linguagem era outra. Eu pego um vídeo meu lá de 2019, quando começou o canal do TF, e pego um vídeo meu hoje, é totalmente diferente. Eu tenho vergonha de ver meus vídeos lá de trás, porque era muito rádio ali. Era uma linguagem de rádio falando pra câmera. Você não tinha
sei lá, um jogo de cintura. Porque eu sempre falo, quem faz faculdade de jornalismo, nem que seja 6 meses, passa pela rádio. Porque ali você vai ter improviso, você vai ter uma dinâmica muito maior, a melhor coisa. você vai pensar mais A rápido. melhor escola. A melhor escola que tem pra quem faz uma faculdade de jornalismo é o rádio. Não tem. Não Nada igual. Nada igual. Rádio é a melhor escola pra cada um. Tem que passar ali, nem que seja 6 meses, fazendo qualquer parte do rádio. Esportivo, rádio fofoca, apresentação, qualquer coisa. Eu sempre indico o rádio pra quem tá se formando em jornalismo. Mas você falou um ponto que eu quero te perguntar. O que você fala hoje na rádio e o que você fala hoje no canal no YouTube, o que tem mais repercussão na torcida do Fluminense? O que você acha, assim, que, pô, você deu uma notícia na Rádio Globo e você deu uma notícia no seu canal no YouTube. Onde você acha que estoura primeiro? Com certeza no meu canal ou no Twitter, à frente até do que na rádio. Porque a rádio, eu acho que pela facilidade de compartilhamento. Acho que a gente vive um momento da comunicação que é diferente, cada vez mais evolui, cada vez mais a necessidade de você, da urgência de você ser rápido, de você ter que publicar rápido, porque as pessoas também querem consumir, querem aquilo o mais mastigado possível, para que ela possa pegar aquela informação e passar adiante. Então, o YouTube ou a rede social, ela fica mais fácil pro torcedor que está ali consumir aquilo, absorver e passar para frente, né? Para os grupos de WhatsApp e tal. Então, eu acho que, sem dúvida, propaga muito mais rapidamente, repercute muito mais quando eu publico ali no YouTube ou no Twitter. É claro que, assim, eu tenho que tentar fazer a coisa de maneira equilibrada, não posso deixar a rádio para lá. Que é a sua principal fonte. Que é a minha principal, né? Atividade. A minha principal atividade, um emprego, vamos dizer assim. Sim. Mas, sem dúvida, quando publica, estoura, cara, assim, é muito rápido, porque as pessoas... Eu acho que também, o TF, é aquele negócio, a Rádio Globo, ela é a Rádio É um Globo. canhão, né? Ela é gigantesco, mas, assim, não é um veículo nichado, não é um veículo específico de nenhum clube. Então, o torcedor do Fluminense que quer consumir informação só de Fluminense, ele já está ali me seguindo. Obviamente não todos, mas tem uma boa parte, da torcida que está ali já me acompanhando diariamente. Então ele já, às vezes com notificação ativada, então ele já está aguardando, porque ele sabe que a qualquer momento eu posso dar uma informação. Então já aconteceu de eu gravar uma matéria para a rádio e essa matéria ela ir minutos antes assim para o Twitter, com um link inclusive, e já começar a repercutir antes de entrar no ar na rádio. Tamanha velocidade que isso... O Twitter é muito rápido, né, cara? E nem o perfil da rádio, assim, o perfil da rádio, nem sou eu no caso, é o perfil da rádio me marcando. Então, assim, a velocidade é muito grande e aí eu não tenho dúvida, se eu postar alguma coisa hoje, com certeza as pessoas que acompanham o Vitor Lessa para saber informações de Fluminense, elas estão ali me esperando nas redes sociais e tal. A rádio, é claro, sempre vai ter alguém ouvindo, mas como é que você pega aquela informação e compartilha? Você não tem como tirar um print. Sim. Você não tem... Só você tem que colocar o áudio, mas mesmo assim vai dar é trabalho, diferente. Vai dar muito mais trabalho. A pessoa pode citar lá que o Vitor Lessa falou agora na rádio, já aconteceu, mas a facilidade é muito maior hoje nas redes sociais, sem dúvida. E como que você enxerga, Vitor, esse caminho de que está acontecendo hoje o movimento da ida de profissionais saindo dos veículos tradicionais e migrando para a internet? Hoje que a gente tem de jornalistas gigantes que ou foram demitidos ou que pediram demissão e que migraram para os seus canais no YouTube ou para plataformas de podcasts, isso é um caminho que você está sentindo que será algo muito mais frequente daqui para frente, daqui para alguns anos, de que você terá pessoas que não terão empregos, porque querendo ou não, você é o dono do seu horário, o dono do seu tempo, você faz a sua pauta, você não tem que ter um chefe te cobrando. Você tá em casa, você pode fazer o teu vídeo de short, só muda a camisa. Exato. E pronto. Você acha que vai ser um caminho natural daqui para frente e os veículos cada vez terão menos profissionais trabalhando dentro deles e você terá mais profissionais dentro das plataformas de streaming? Eu acho que é um caminho sem volta. O que eu não acho e não concordo é que esse pensamento de que todo mundo tem que ter um canal. Não tem que ter um canal. Nem todo mundo, assim, sabe? Para mim tá funcionando, para você funcionou, mas para outra pessoa pode não funcionar. Porque às vezes a pessoa tem um outro objetivo de vida, tem uma outra visão da profissão. Então acho que nem todos vão escolher esse caminho. Mas muitos vão porque
talvez vão se encaixar com a linguagem, com aquilo o desafio, que às Sim. vezes a pessoa, né, uma coisa nova, diferente, que ela vai ser independente, ali ela vai ter mais liberdade para fazer o que ela quiser. Eu cito o exemplo agora do André Hernan, por exemplo. Sim. Anos e anos, cara formado na TV Globo, né, um profissional que era uma referência absurda dentro da TV, e ele, cara, topou sair. E em breve aqui, tá? Opa! Vai vir aí, aqui. André bom Hernan, em demais. breve aqui no Resenha com o TF. Esse é craque, parceiraço também. Encontrei ele recentemente. Um abraço pra ele, Gente inclusive. boa, gente boa, gente demais, boa, gente gente fina boa. demais. Então, assim, é um cara que, porra, você olha pra esse cara e que esse cara teve coragem de sair da Globo, meu irmão. Não, trocar uma André estabilidade, né, Uma cara? estabilidade, um cara... E o cara topou, cara. O cara topou. É claro que ele tem toda uma estrutura por trás dele, merecidamente, pela carreira que ele construiu, pela visibilidade que ele tem. Não saiu sem ter nada, não saiu. Foi uma coisa que ele planejou. Mas eu acho que muitos que hoje estão... que sabem que a qualquer momento podem, por uma mudança de estilo da direção da TV, por questão de conteúdo, o cara que está ali, ele está sentindo, olha, isso aqui não está se encaixando mais com o que eu estou pensando, as coisas não estão fluindo muito bem aqui. Então o cara já vai preparando, traçando novos caminhos. Não acho que vai ser para todos, mas eu acho que é uma tendência muito grande. Porque, principalmente as pessoas que estão na TV, os comentaristas, jornalistas, o cara já tem uma audiência, né? Ele já Sim. tem uma, Já tem um público, né? já tem um público que segue ele. A gente viu o Facincani agora sair também e ir para criar o canal dele também. Então, assim, e tantos outros. O Nicola, né? O Nicola, mais de 1 milhão de seguidores, já é de um inscritos. sucesso, o canal dele também. Muito consequência também do trabalho que ele já fazia na TV. Sim. Do público de Mauro César Pereira, a galera aí, enfim. São vários. E eu acho, assim, a minha preocupação é que você tem um veículo tradicional por trás. Primeiro que você trabalha na Rádio Globo, então você tem mais estabilidade. O meu caso, que eu tenho um canal tem um canal que fala do Botafogo, um canal que é simplesmente do Botafogo, eu sempre me preocupo com a plataforma, porque a gente é refém do YouTube. Sim. Se o YouTube mudar as regras, igual a gente estava conversando aqui em off, a semana o YouTube tá entregando menos vídeos. Sim. O que tá acontecendo? Na época da pandemia, no começo da pandemia, cara, o YouTube não entregava vídeos. Não sei se você já tinha canal. Não tinha, foi depois. Era bizarro. Não sei se o Rafa trabalhava com paparazzo nessa época. Foi péssimo. O YouTube não entregava. Não entregava, assim. Os vídeos, ali 2, 3 mil visualizações. Claro, você tinha uma preocupação mundial em cima da pandemia, mas você, ao mesmo tempo, produzia conteúdos e os conteúdos não chegavam. Você ficava refém Você fica refém da plataforma. E esse talvez seja o grande problema hoje do criador de conteúdo. Sim. Você refém da plataforma que é sua chefe. Você é teu chefe em relação à criação, mas você tem alguém em cima de você que é... E determina tudo, né? Que determina quanto vai tudo. entregar, quanto vai te pagar. Exatamente. A variação, se vai subir, se vai descer. A gente não tem gerência nenhuma. Não tem gerência nenhuma. Se o YouTube falar assim, não quero mais vídeo de 8 minutos, quero vídeo de shorts. O Felipe Neto tem brigado muito com isso, né? De relação a querer os vídeos mais longos. Eu quero saber a tua opinião, assim, em relação a ser um produtor de conteúdo na internet. Você é favorável a essa migração? Porra, um abraço primeiro pro Brownie, que é um fenômeno no TikTok, mais de 2 milhões. O Brownie talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a ter descoberto o TikTok como uma ferramenta de passar informações sobre futebol, e ele é um fenômeno em relação a isso, vídeo curto de 1 minuto. A gente já vai para uma outra linha, que são os vídeos maiores, são os vídeos de 8 minutos, 10, 12, com informações mais amplas. Sim. Você acha que o torcedor prefere qual tipo de vídeo ou ele se adapta aos dois tipos de conteúdos? Cara, eu acho que se o torcedor ele quer consumir uma informação de qualidade, uma informação bem trabalhada, e se ele gosta do conteúdo que você produz, eu acho que ele vai assistir se o vídeo for de 5, se o vídeo for de 8, se o vídeo for de 10, se o vídeo for de 12. Só que o torcedor também não é idiota, né? Você não vai ficar fazendo um vídeo de 15 minutos para ficar enrolando o cara ali toda a vida, falando nada com nada. Eu acho que... Eu sempre pensei, aliás, antes de criar... Isso é até interessante. Antes de criar o canal, eu falei, cara, meus vídeos vão ser de 5 minutos, porque... Eu não tenho saco pra ficar aqui 10 minutos assistindo o vídeo, mas o cara vai me assistir, vai ficar 10 minutos aqui olhando na minha cara, toda a vida, aquilo demorando. Porque hoje em dia, cara, não tem jeito. É uma tendência do ser humano. É querer acelerar. Ele quer consumir uma porrada de coisa e num espaço menor de tempo possível. Eu sinto, eu não tinha cultura, eu fui passar a ter
a cultura de consumir mais YouTube depois que eu criei o canal. Porque antes eu não tinha Eu essa sempre cultura. consumi YouTube, sempre gostei do YouTube. Eu já não sempre tinha, eu gostei. não assistia. Eu sempre fui muito à TV, até hoje eu sou agarrado muito à TV ainda. Não a programação normal da TV, mas assistir as coisas na TV, sabe? É uma coisa cultural. Eu venho do interior, já com Você veio de onde? de Aperibé, interior Aperibé? do Rio de Janeiro. Cidade bem pequena no interior do Bem pequeno. Bem pequeno, bem pequeno. O tamanho aqui, mais ou menos, Do do estúdio. shopping Downtown. Do estúdio. Mais ou menos isso. Mas, assim, então, assim, na época eu sempre fui muito agarrado à TV e rádio. E agora que eu tô conseguindo consumir mais YouTube. Então eu já tinha essa visão, assim, pô, hoje as pessoas querem consumir aquilo rápido, não querem ficar preso lá toda a vida e tal. Depois fui vendo que não. As pessoas, pô, o cara tá aqui, tá querendo informação, ele tá Ele tá assistindo. te procurando. Isso, assim, eu discordo um pouco de você em relação a isso. Eu concordo em um ponto de que tem gente que se alonga pra conseguir ali ficar muito tempo. E Sim. o próprio YouTube já mata Sim, isso, porque ele não olha hoje mais curtidas, não olha mais nada, ele olha o time views, né? Sim. O tempo que a pessoa o fica tempo que assistindo a o teu pessoa vídeo. assiste. O tempo de permanência da pessoa assistindo o teu conteúdo pra indicar pra outras. Sim. O que eu sempre usei de tática? Não deixar um vídeo só com uma informação. Sim, Você com colocar certeza. várias informações, porque Exato. a pessoa Que é o que ela eu vai faço. ficar ali 10 minutos assistindo teu vídeo, mas não vai ficar vendo seu vídeo pra ter uma informação só, que de repente com 2 minutos, 3 minutos, você já passa. Você já anuncia que tem 2, 3 informações naquele vídeo. Exato, cara. você já abre fazendo aquela cabeça, né? É Uma informação. Outro detalhe também, Vitor, que a gente vê muito, são pessoas que não são jornalistas e que criam canais no YouTube, que são torcedores, e todo mundo tem direito de fazer isso. Eu acho que é a liberdade que o YouTube te dá hoje de qualquer um criar um canal e poder falar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor acha que tem canal no YouTube é jornalista, tem perfil no Twitter é jornalista, tem perfil no Instagram é jornalista. Como que você encara isso? De que qualquer um hoje pode dar informações e você, às vezes, como jornalista, você fica assim, caraca, o cara deu uma barrigada ali, eu vou ter que ficar respondendo sobre isso. O que eu vou ter que fazer? Vou apurar para confirmar ou não confirmar? Porque, às vezes, parece que pra gente se torna um negócio chato. Porque são várias informações dadas, muitas são barrigadas, e você acaba queimando um cartucho tendo que apurar alguma coisa que foi levantada. Por quê? De repente, esse cara tem uma fonte e a informação pode ser verídica. Como que você vê isso? É uma situação bem complexa, né? Muito complexo, é muito chato. Muito chato, assim, é uma coisa que... é outra coisa que eu tive que repensar. Porque antes, quando eu estava só na rádio, como eu trabalhava, eu aprendi isso com outros repórteres, como eu trabalhava. Se eu tenho uma informação, ok, então eu apurei, eu vou dar a informação. Agora, quando a informação é de outra pessoa e a informação não é verdadeira, eu não tenho nada com isso. Não fui eu que falei. Eu não tô ali para ficar desmentindo notícias de ninguém. Sim. Entendeu? Além de ser uma questão antiética. Eu já cometi muito esse erro, eu aprendi. É uma coisa que eu aprendi com o tempo. Sim. E é isso, a gente vai aprendendo. Cara, faz tudo a gente vai aprendendo. Então é uma coisa que eu respeito muito, principalmente quem realmente é jornalista. Por quê, Vitor? Você acha que o jornalista é melhor do que o cara que não é? Não. Porque eu também aprendi a respeitar os que não são. Desde que Faça um trabalho correto, um trabalho sério. Só isso. Se ficar de sacanagem, eu não sou obrigado também a ficar olhando o cara sacanear, inventar notícia e achar aquilo bonito e considerar normal. Não. Mas eu aprendi a respeitar o trabalho de todo mundo. É o que eu tento fazer, desde que também respeitem o meu. A única exigência que eu tenho é só isso. É só respeitar o meu. Eu não estou ali para agradar ninguém, eu estou ali para falar só o que o torcedor quer ouvir. Porque tanto é que nos comentários lá, volta e meia, tem gente reclamando, tem gente falando, mas eu não tô ali para ficar só comentando o que o torcedor quer ouvir e nem para dar a notícia aquela notícia que o torcedor quer. Vai ter notícia que vai ser ruim também. Num momento bom, num momento ruim, faz parte. Então, assim, é uma coisa desgastante porque é isso que você falou. Você vai ter que pegar aquela informação e vai ter que ligar para um diretor, vai ter que ligar para o presidente, vai ter que abordar uma fonte sua por uma parada que às vezes não tem absolutamente nada. Só que você fica numa encruzilhada porque vai que. Já aconteceu. Vai que tem alguma informação verídica. Já aconteceu. Uma parada do nada foi o quê? O Marrone. A contratação do Marrone, nenhum jornalista deu, nenhum dos canais de mais relevância de Fluminense deu. Foi um perfil que ninguém sabia quem era, não lembro nem o nome agora do perfil, senão estaria aqui.
E a gente viu, quando eu olhei, falei, pô, cara, Não vale, não pelo tem. amor de Deus, pra porra, eu tô trabalhando, não vou parar pra ver isso agora. E a notícia era verdadeira. Não, igual o Patrick de Paula no Botafogo também foi algo parecido. Um perfil pequeno, que nunca tinha dado nenhuma informação. E ele deu, o Patrick de Paula tá fechando com o Botafogo. Aí, pô, você vai, Patrick de Paula fechando com o Botafogo. Aí você começa a apurar. Sim. E o Botafogo tava negando essa informação. Não, Patrick de Paula tá fechando com o Botafogo. Mas cravando isso. E minutos depois, a informação acabou sendo confirmada. É uma sinuca de bico. Total. Porque realmente, todo mundo tem informação hoje. E você não sabe quem é a pessoa que tá por trás daquele perfil. Exato. Tem muito Seja pra te atacar, o fake te ataca, é o mesmo que pode ter algum contato dentro do clube que tem uma informação. Sim, ou algum funcionário do clube que criou um perfil pra passar informações. A gente tem várias situações como essa. Verdade. Tá quanto tempo cobrindo o Fluminense, Vitor? Desde final de 2018 ali, entre 2018 e 2019 eu comecei a cobrir, bem no final de 18. 2019 eu assumo definitivamente na Rádio Globo, que aí o ano depois vem o período de transição, né, a eleição antecipada no Fluminense, quando o Mário assume no lugar do Abad. Então já vai fazer aí, a gente está em outubro de 2022, já passou 3 anos. E o Mário é fácil de se lidar? O Mário é um presidente acessível à imprensa? Como que ele funciona em relação aos jornalistas? Cara, o Mário não é uma pessoa fácil de se lidar. Eu já tive assim, discussões ásperas com ele, mas faz parte também. São coisas que você tá na linha de frente ali, fazendo cobertura de clube, você sabe como funciona. Você vai dar notícia, informação que vão desagradar a ele ou a outras pessoas que estão lá dentro. Então, você se expõe, não tem jeito. Você coloca a cara na reta e às vezes você vai ser um cara bem-vindo no clube ou não, dependendo do que eles... Do que você fala, né? Dependendo do que eu falo, dependendo da notícia que eu dou, dependendo do quanto eu incomodo, que o jornalista ele tá ali para incomodar também de alguma forma. Por quê? Ele quer incomodar? No meu caso, não quero incomodar ninguém, não quero atrapalhar a vida de ninguém, só que eu tô ali para fazer meu trabalho. E o meu trabalho não depende de presidente de Fluminense, meu trabalho não depende de diretor de Fluminense, não depende de ninguém. O meu trabalho, ele foi construído literalmente do zero, TF, do zero. Eu comecei a cobrir Fluminense, eu cheguei na Rádio Globo como temporário em 2014 para a Copa do Mundo. Passei anos até final de 2018 sendo produtor e coordenador de transmissão. Fazia cobertura de clube, uma vez aqui, outra ali, mas a maior parte do tempo dentro do estúdio. E eu começo a cobrir o Fluminense, meu Twitter tinha, sei lá, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, não sei. E hoje eu tô aí já ultrapassando 46 mil, chegando a quase 50 mil, sem botar dinheiro nenhum, só com trabalho. Trabalho orgânico, então, né? Trabalho orgânico total, em tudo. No meu canal, tudo orgânico. Então não vai ser o Mário, nem qualquer outro presidente que vai chegar e me dizer como que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. O que eu tenho que ser é honesto. O que eu tenho que ser é correto, justo, que é o que eu tento ser. Só que às vezes eu vou errar, como qualquer ser humano. Eu posso chegar, apurar uma informação e essa informação está errada. Claro, eu cito um caso para você do recente, no Nonato. Eu estava conversando com uma fonte e houve um erro de interpretação, acho que dos dois lados. Né? A informação era, o Fluminense decidiu investir na contratação do Nonato. E a forma como foi passado para mim foi, tá certo, o Fluminense vai contratar o Nonato, em definitivo. Uma pessoa que eu confio muito, né, que eu não tinha por que desconfiar, enfim. Foi, então beleza, vamos embora. Então, cravei. O Fluminense contratou o Nonato, fechou com o Nonato. E estava errado. E ele foi pro lugar agora. Foi uma bela de uma barrigada. Só que assim, não era, a informação inicial era de que o Fluminense tinha decidido investir nele. E estava certa a informação. Só que eu interpretei errado, a pessoa que também me passou, ela não passou da maneira correta, e aí deu no que deu. Então eu errei ali. Sabe, na mesma hora, hoje não, hoje eu tenho uma relação boa com o Mário, tá? Uma relação de respeito. Já tive momentos bem mais complicados, bem difíceis. Mas hoje não, hoje eu tenho uma relação ok com ele, uma relação de respeito, que é como tem que ser. Claro, você não tem que sentar na mesa dele, na casa dele. Você tem, não é obrigado, ele não é obrigado a ser meu amigo, amar, né? A me amar, eu não sou obrigado a amar ele, nem nada disso. Eu sou obrigado a ter respeito e ele também, acho que ele tem que ter respeito por mim, porque eu sou uma pessoa que estou ali diariamente, por mais que ele possa não gostar de uma coisa ou outra. Então hoje, aí ele pegou, na mesma hora praticamente, depois que eu publiquei o vídeo, ele pegou e mandou mensagem, posso falar com você? Porque a informação que você publicou, ela tá errada. Eu falei, pô,
deu merda. aí, aí eu falei, pô, beleza, claro, pô, vamos lá. Aí fui lá, falei com ele, me explicou, é isso e isso. Não, tudo que você falou, 90% das informações que você deu, elas estão certas. Só que não está fechado, não contratou. A gente está tentando. Então, assim, é um exemplo. Dar uma retificação. Sim, e é um exemplo de uma parada que é honesta, pô. Sim, concordo. Eu dei uma notícia errada, o cara veio e falou a real pra mim. Nem sempre ele vai falar, porque você sabe, o dirigente, ele vai omitir e às vezes ele vai negar, mesmo você tendo uma informação. O que, assim... Isso eu acho covardia com o jornalista. Então, eu não passei muito isso no Fluminense, não, cara. Isso eu acho covardia. Mas já passei covardia. isso no Botafogo. Isso... Não agora, mas já passei com um dirigente. Tô cobrindo o Botafogo desde 2012. Além de ser botafoguense, tô desde 2010. Você tem a passionalidade de ser botafoguense e também um lado de você fazer a cobertura. São dois caminhos que você tem que saber. E já tive várias informações que eu chegava pra confirmar, porque você... No começo você não tem muito essa noção, né? Você tá empolgado, você vai e solta sem ter a confirmação. Mas depois que você já vai pro lado mais profissional, você não dá nenhuma informação sem confirmar com todos os lados pra você evitar uma barrigada. Sim. E que mesmo assim acaba acontecendo. E às vezes acontece. Né? Às vezes mesmo assim acaba acontecendo. E eu já tive casos de dirigentes, pô, você vai e manda assim uma informação, o Botafogo tá negociando com um jogador tal. Tá? Confirma? Não confirma. Aí um dia depois, meia hora depois, outro jornalista dá a mesma informação que você tinha. Você fica muito puto. Eu fico puto quando acontece isso. Mas é pra ficar puto mesmo. O Samuel Xavier aconteceu. Tá aí, lembrei o exemplo. O Samuel Xavier. Eu tinha informação do Samuel Xavier na época que ele tava negociando. Perguntei, não tem nada, né? Pouco tempo depois foi anunciado. Pode acontecer também de realmente futebol é uma loucura, cara. Sim. Naquele momento não ter. Mas eu acho que você... Acho que eu até já conversei com alguns dirigentes falando isso. Depois que houve alguns casos como esse. Falei, cara, você não precisa negar que esteja tendo. Você não precisa tirar o jornalista da informação. Você fala, pô, segura, não dá não. O jornalista vai entender. Cara, é isso. O jornalista eu já cansei vai entender. de falar. Claro que vai, pô. A gente vai entender. A gente vai... Quantas informações eu já segurei, acho que mesmo caso você e outros, de que, pô, não solta não que pode atrapalhar a negociação. Sim. Segura aí um pouquinho. Segura aí. Pô, quando tiver... Pra fechar, eu te dou um toque. Aí você pode dar. Sim. Pô, vários. Uma mão ajuda a outra, cara. Uma mão ajuda a outra. Faz parte. Eu acho que não tem nada antiético nisso aí. Nada antiético. Você não pode... Eu acho que a pessoa não pode você ficar se privando de dar uma informação que às vezes é importante, porque vai prejudicar o clube no sentido de que, não, isso aqui você não pode falar, porque isso aqui vai... São coisas diferentes de estar uma negociação rolando. Fala, pô, você pode segurar um pouquinho só para ver o desenrolar aqui? Porque às vezes é uma diferença, cara, de 1 dia, de 2 dias, coisa que não vai afetar em nada. E outro detalhe, de repente alguém sabendo pode atravessar a negociação e prejudicar. Pô, aconteceu isso comigo em 2011, o Botafogo 2011. Há quanto tempo? O Botafogo negociando com o Renato, volante, Santos, seleção brasileira. Descobri essa negociação. E entrei em contato à época com o Anderson Barros, que era dirigente do Botafogo. Falei, ô Anderson, você me confirma que o Botafogo está negociando com o Anderson Barros, com o Renato? Ele, como que você descobriu isso? Falei, descobrindo, apurando. Ele, pelo amor de Deus, não solta. Porque o Santos está em cima e o contrato está na mesa do Renato para ele assinar hoje. E quando ele assinar, eu te dou o sinal verde, você pode soltar essa informação. Mas não solta, pelo amor de Deus. Isso em 2011, o peso era totalmente diferente das informações, né? Porque você tinha ali o Twitter começando e a rede social que você tinha à época era o Orkut. Orkut. O peso era bem diferente ali atrás, mas já tinha um blogzinho, já tinha algumas coisas assim que poderia dar Já dava uma repercussão. Já dava uma repercussão. O que aconteceu? Isso foi num dia à noite. No outro dia de manhã, quem dá informação no Redação Sport TV? O falecido, né? Infelizmente, ele acabou falecendo naquele voo da Chapecoense, Vitorino Sherman. Sherman vai e solta dentro do Redação Sport TV. Risco que a gente corre é isso aí também. E o que aconteceu? O Santos realmente estava no aeroporto, sabendo que o Renato ia vir para cá. Já tinha dirigentes do Santos esperando o Renato chegar aqui para fechar a negociação. Mas como ele fechou com o Botafogo o pré-contrato lá na Espanha, a negociação não teve como eles fazerem nada de diferente. Então, é aquele ponto. Você acaba ganhando o quê? O respeito do dirigente por causa disso. Sim.
Faz parte, cara. Faz parte, Faz do jogo. parte. O que eu tento separar sempre, você vê, o Paulo Júnior, posso citar um exemplo aqui, que é um cara com anos e anos no futebol, um cara com uma experiência, assim, impressionante, um cara super correto, cara, um cara que eu tive o prazer de conhecer, assim, independentemente, porque o torcedor julga o trabalho como bom ou ruim, isso é a opinião de cada um. Tô falando como ser humano, como caráter. Sim. É um cara que nunca cheguei com informação para ele e ele me negou ou mentiu, sabe, me tirando ali do caminho da notícia. Sim. Isso aí ele nunca faz. Se eu chegar com cara, informação, isso é um erro, cara. Acho que faz se eu chegar com informação para ele, ele pode até não, ele não, assim, não fica, ele não vai me dar detalhes, ele não vai ser minha fonte. Paulo Júnior não vai ser minha fonte. Isso que muita gente não entende. Muitos torcedores acham que o dirigente é a fonte. Dirigente não é a fonte. Normalmente não é. Pode até ser, mas normalmente não é. Normalmente não é pro jornalista. O dirigente é o quê? É aquela pessoa que você vai fazer a confirmação se aquilo procede ou não procede. 99% dos casos, um jornalista não tem como fonte um dirigente. Pode até ter, como você falou. Sim. Mas muitas das vezes não é. E tem muita gente que, inclusive de canais também, que acabam tendo um crescimento e aí porque às vezes o cara já é do clube, já é dentro do clube. Sim. E tem uma ligação mais próxima com uma pessoa ou outra. Então é o que eu sempre falo, já falei isso no canal e vou falar quantas vezes mais. Se você tem um cara que acompanha um canal, né, seja do seu time ou qualquer outro tipo de informação que você queira consumir, se ele bate no peito e diz que ele não erra, que ele 100% de aproveitamento, eu aqui não erro notícia, desconfie. Todo jornalista erra. Desconfie porque, amigo, assim, para ele falar isso é porque ele provavelmente só tem uma fonte, que é uma fonte da alta cúpula que passa alguma informação quando quer. Por isso que eu jamais quis ser refém de dirigente, porque o dirigente, ele está ali para defender o clube. E ele vai te passar a informação, se ele quiser te passar alguma informação, ele vai te passar apenas aquilo que é conveniente a ele. Exatamente. Isso é óbvio. Exatamente. Então, assim, sabe, desconfie se a pessoa fala que nunca erra, porque todo mundo vai errar. A gente que está aqui não tem como. Em algum momento você vai errar. Seja para mais, seja para menos, um erro menor ou um erro maior. Em algum momento você vai acabar errando, porque você está exposto ali, porque o futebol ele muda o tempo inteiro. A gente está falando isso aqui em off também. Às vezes você tem uma informação que ela é verdadeira agora. Mas no futebol, muitas vezes, a mentira de hoje, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. A gente tá gravando essa aqui entrevista na quarta-feira. Agora, Botafogo e Internacional seria em Volta Redonda. Ontem tava martelo batido. O que acontece hoje? Tudo feito. Matéria feita, vídeo feito no canal. O que acontece hoje? O Coldplay cancela o show no Brasil. E o jogo que estava 99,9% marcado para Volta Redonda, volta no Newton Santos. Para quem não conhece o jornalismo, barrigada lá. Exatamente. Mas onde está a barrigada nessa informação? É isso. Não tem. As informações mudam hoje. E hoje mudam muito rapidamente. Muito porque rápido. a gente acaba apurando também mais rápido. Sim. A gente fica atrás de informação. Então a gente fica muitas vezes ali em cima até demais às vezes. Exato. Porque o negócio está acontecendo. Né? E pode mudar. Isso já aconteceu. A minha situação que mais gerou desconforto, a pergunta inicial era sobre o Mário, né? Aham. Que mais gerou desconforto, por exemplo, foi na pandemia ainda, quando estava voltando ali, aquelas viagens que o Fluminense fez para a Colômbia, Sim. na Libertadores, e que, tava uma bagunça com o Comebol, chegava no dia do jogo, na véspera do jogo, e dizia que o jogo não podia ser em Barranquilla, que ia ter que... Até esqueci o nome da cidade que foi para lá, num lugar... O Fluminense ficou preso no Ficou hotel. no aeroporto, depois não. foi de ônibus, não. Aí pegou um avião à noite para chegar no outro dia, no dia do jogo. Uma loucura, esqueci o nome da cidade agora. O jogo seria em Barranquilla, mas além da questão da pandemia, ainda tinha uma guerra acontecendo lá, o bicho estava pegando lá. E aí transferiram, mudaram o jogo no dia. E quando eles chegaram, você vê como que é a coisa. Quando o Fluminense chegou na Colômbia, eu já estava ciente de que estava acontecendo alguma coisa, que o jogo... Cara, na véspera do jogo, à noite, estava sendo discutido. E aí, vai, não vai? O jogo vai ser aonde? O jogo não vai ser aonde? Na véspera do jogo. Né? Bem ao estilo Comebol. Então, a discussão era, como é que a gente vai arrumar um voo... Primeiro era, se a gente vai para a Colômbia ou não, porque a situação está indefinida. Aí o Fluminense embarcou para a Colômbia, em voo fretado, que é obrigado. Aí depois como é que a gente vai para tal cidade? Realmente eu não consigo lembrar o nome de uma cidade que não é muito conhecida lá. Como é que a gente vai para lá? A gente vai de avião ou a gente vai de ônibus? O ônibus é uma viagem de 3 horas e meia, mais ou menos,
por uma estrada que não é melhores. agradável, porque é uma serra, tem muita curva, é uma estrada meio perigosa. Então, mas e aí, se não tiver voo, como é que faz? Essa discussão ela estava acontecendo. E talvez tenha sido a notícia mais bem confirmada da minha vida, aquela ali. Mas 3, 4 pessoas confirmaram, para você ter uma noção, depois do episódio. E aí, enfim, eu perguntei a ele, perguntei a outro dirigente, perguntei a assessoria, e ninguém me dava uma resposta definitiva. E eu fui lá e publiquei a informação que eu tinha. Está sendo discutido agora a possibilidade do Fluminense ir de ônibus, porque não se sabe se terá um voo disponível e tal, então existe a possibilidade de ir de ônibus. E como você sabe, né, a gente tem torcedores de tudo quanto é tipo, tem aquele torcedor que espera uma notícia ruim para sentar a porrada sempre. No jornalista é sempre culpado. Não, no nem Botafogo. Na gente também, mas no clube também, no presidente, enfim, sempre tem essa galera. Então os caras, qualquer informação que você publicar ali e que possa servir de munição pro cara, o cara vai lá e vai aproveitar aquilo da maneira que ele quiser. E aquilo ali gerou um desgaste muito grande, uma discussão muito grande que eu tive com ele, que é uma pessoa que não é fácil de se lidar, é um cara que ele centraliza muitas coisas. Ele é muito egocêntrico, dá essa impressão de quem acompanha de fora. Acho que ele gosta não gosta de ser contrariado, dá essa impressão. É a impressão que eu tenho também. Eu não sou amigo do Mário. Eu não convivo com o Mário diariamente. Então, eu posso falar do Mário profissionalmente como presidente e eu como jornalista. Uhum. É a impressão que eu tenho também. Eu também tenho essa vendo de fora. Que não gosta de ser contrariado, mas, enfim. Como eu disse, eu não quero que ele me ame, nem quero amar ele. Eu só quero que ele me respeite. Ele tem que te tratar como profissional. Nesse episódio aí, isso gerou um desgaste muito grande. Uma notícia que para mim não tinha essa relevância toda. Sim. Não tinha muito, porque não disse em nenhum momento que estava cravado que o Fluminense iria de ônibus, não. É uma coisa que estava sendo discutida, e estava mesmo. E eu vou bancar isso até a morte, porque foi uma notícia muito bem apurada e confirmada depois, porque eu fui falar, inclusive para uma das minhas fontes, para pessoas próximas que tinha acontecido nessa discussão com o Mário, e aí surgiram outras confirmações depois daquilo. Então, assim, aquilo gerou um desgaste muito grande, só para se ter um exemplo de uma coisa de uma operação que estava em andamento e que depois o Fluminense não foi de ônibus, o Fluminense foi de avião. Mas é uma apuração em construção, não é algo definitivo. Então, se eu cometo o erro de cravar naquele momento, o Fluminense vai de ônibus, eu tenho uma grande chance de errar, e eu teria errado. Então, assim, é só para explicar que nem sempre é mentira, nem sempre... As coisas mudam de minuto a minuto. O tempo inteiro, o futebol é uma loucura, cara. E até mesmo... muitas coisas mudam pela pressão da internet. Também. Se você vê que uma coisa está indo para um caminho e você tem uma pressão na internet, já vi vários dirigentes fazendo esse teste, de que colocam uma informação na internet para ver se vai dar, se não vai dar, aí muda. Contratação de jogador, para ver se aquele jogador, como que ia repercutir. Já vi isso várias vezes. Não sei se no Fluminense também acontece esse ponto. Fernando Diniz chega no Fluminense e a época de fora... Eu até critiquei a contratação do Diniz, porque estava indo no caminho totalmente contrário ao do técnico anterior, que era o Abel Braga. O Abel pensa futebol de uma maneira A e o Fernando Diniz de uma maneira Z. São duas maneiras diferentes. E o Fluminense montou um elenco pensando na maneira Abel Braga de ser. E o Fluminense contrata o Diniz. Quando ele foi contratado, vendo de fora, eu vi que a torcida do Fluminense era 70% contrária à volta do Diniz, até mesmo pela passagem que ele teve anterior, não sei se eu estou errado, e 30% que gostavam do Fernando Diniz. Hoje eu já vejo que a torcida do Fluminense tem um carinho de 80% a 90%, mas ainda você tem muitos haters do Fernando Diniz, principalmente quando perde, toma uma porrada. Quando perde, igual foi na Copa do Brasil, eu vi que o Fernando Diniz foi atacado ali de uma maneira bem forte pela torcida tricolor. Como que você enxerga hoje o Fernando Diniz? Tem essa situação de seleção brasileira que é muito falada também, de que ele é um dos alvos da CBF para depois da Copa do Mundo. Já tem conversas para a renovação do Diniz no Fluminense. Como que tá a situação hoje do Diniz? Cara, o Diniz é um cara que eu cheguei para cobrir o Fluminense junto com ele praticamente. Sim. Iniciei em 2019 e eu tô ali iniciando uma temporada também, na minha primeira, desde o início no Fluminense. Então eu cheguei junto com ele ali. Conheci o Diniz naquela época, quando assim, não tinha essa relevância que ele tem hoje,
né? Ele estava começando a treinar grandes clubes ali. O Fluminense talvez tenha sido... Né, Acho que foi o primeiro grande clube que ele treinou. foi o Atlético foi depois do Fluminense, né? O Atlético foi antes. Foi antes, então. Foi Foi o antes, Atlético e depois vem o Fluminense. Foi no ano anterior. Isso. Então, assim, eu aprendi muito com ele ali, cara. É um cara que eu passei a respeitar, assim, um cara de um caráter, de um respeito. Mas é Fernando Diniz. E Fernando Diniz é um ser humano diferente, cara. Não É tem jeito. Ele um tem, Kinder Ovo, né? ele tem o jeito dele, a maneira dele de... Às vezes o pessoal fala que é meio maluco, e parece que às vezes parece meio doido mesmo. Ele tá ali pensando, ele tá... Mas é um cara, assim, que tem uma capacidade de análise de qualquer situação que é impressionante. Ele sabe respeitar, acima de qualquer coisa, as pessoas que estão ali trabalhando com ele. Ele pode discordar. E quando ele tiver meio pistola, ele vai dar uma porradinha, vai dar uma alfinetada. Mas é um cara que respeita demais. Sempre respeitou todo mundo. Que tem uma maneira dele de pensar, e eu admiro muito ele e sempre admirei, porque ele tem um jeito dele pensar o futebol. E ele acredita naquilo ali. E ele vai morrer com essa convicção. Isso é legal. Não tem jeito. O Fernando Diniz vai mudar. Quando ele voltou agora... Mas mudou um pouco da primeira passagem. Eu acho que defensivamente deu uma melhorada. Mas aí que tá. Será que mudou muito ou talvez o time tenha se encaixado melhor com a filosofia dele? Eu acho que... Pode ser também. Acho que também, Tef, é um processo de evolução também, sabe? Não é porque o cara mudou, mas porque ele evoluiu dentro do sistema dele. Sim. As ideias, a essência dele, do que ele pensa sobre futebol, ele não mudou. Ele fala e eu acredito. Mas que ele não fez ajustes? Eu acho que ele fez ajustes. Fez ajustes, sim. Fez ajustes, né? Mas eu acho que isso não é uma mudança de pensamento. São melhorias que você vem fazendo dentro por exemplo, tem o Eduardo Barros agora, que trabalhou com ele na Atlético Paranaense, que é um cara também muito qualificado, que visa muito essa questão do sistema defensivo, esse equilíbrio, e pode estar ajudando bastante o Diniz, eu acredito que esteja. Estou até tentando uma entrevista com ele já há um tempo. Eu acho que é um cara que está contribuindo bastante para o Diniz agora. Então não é uma mudança, não é uma mudança definitiva do que ele pensa, da visão dele sobre o futebol, de questões táticas. Eu acho que a essência está preservada. E a gente vê que a essência está preservada. Só que eu acho que são adaptações e, enfim, uma evolução natural de coisas que ele vai aprendendo também, que ele vai apanhando e vai aprendendo. Então hoje eu acho que ele é um profissional muito mais completo. Comete alguns erros. Ele tem uma semelhança, para mim, que até acho que por isso ele e Mário se dão muito bem, que eles têm uma preocupação muito grande com a questão humana, do quanto o emocional, do quanto as pessoas que estão ali, jogador, comissão técnica, do quanto aquelas pessoas influenciam e podem ser determinantes para o sucesso ou fracasso de um trabalho. O Mário tem um mérito muito grande, e aí pra gente isso é meio ruim. Mas pra ele tem um mérito grande que ele conseguiu fechar muito o vestiário. Fechou muito o clube. Porque, assim, a gente pode falar qualquer coisa dele, mas a gestão do Mário, ela é muito acima da média em relação aos outros. Porque ele é maravilhoso e muito bom, porque os anteriores é uma desgraça. Então ele é melhor do que já teve no Fluminense nos últimos anos. Sem dúvida. Ele ganha fácil a próxima eleição? Ganha. Pra mim, ganha fácil. Já tá ganha, é só uma questão protocolar aí. Mas não é por... Cara, você pode gostar, tem muita gente que não gosta do Mário pela personalidade dele. E aí, enfim, opinião de cada um. Mas essa facilidade que eu acredito que ele terá nessa eleição foi construída também pelo bom trabalho que ele vem fazendo em muitos aspectos dentro do clube. O futebol, ele tem erros, e aí a gente pode falar aqui, tem muitos, são erros crassos até, erros de avaliação. Só que, ainda assim, o resultado, se a gente for pegar o Fluminense de 2020 para cá, foram bons resultados, pelo que o Fluminense tinha de condição. Pelo buraco financeiro no qual o clube se enfiou. O desempenho do Fluminense tem sido muito acima do esperado, eu acho que até internamente, você não acha? Não, com certeza. Isso aí eu te garanto. Então, assim... Seria a terceira... Indo para Libertadores o ano que vem, é a terceira seguida, né? Segunda, né? Porque 2020 ele classifica para... Terceira. É a terceira. 2021, 2022, 2023, isso. Exatamente. E agora vai ser a segunda indo para fase de grupos diretamente, né? Exatamente. Então, assim... Como você vai contestar isso em termos de resultado? Não tem como. Agora, em relação à questão financeira, a gente vai saber melhor quando a gente tiver um balanço mais detalhado do que está acontecendo no clube. O Fluminense tá pagando em dia?
com dificuldades, né? Atrasa um pouquinho, mas está conseguindo manter ele atrás 10 dias, vai lá e paga e quita, pelo menos CLT. Tem direito de imagem ainda que tá atrasado, mas CLT está conseguindo manter ele com leve atraso. Mas com dificuldade. Você vê como a situação do clube não é nada confortável ainda. E o Fluminense tem que continuar vendendo jogadores, como foi o Tem caso que do Luiz continuar, Henrique. não tem jeito. André deve ser o próximo. Vai passar sufoco agora esse final do ano porque não vendeu mais ninguém. Por mais que consiga uma boa premiação no Campeonato Brasileiro, não vai atingir ali o que estava previsto no orçamento em termos da obtenção de recursos, de venda de jogadores, de premiação. O Fluminense precisaria vender pelo menos mais um jogador por um bom valor. André, no caso, seria esse outro jogador? Seria, mas o André, o Mário já tinha garantido que não venderia no meio do ano. Vai acabar vendendo no final do ano. O André é um monstro. Você acha que o André sai por quanto, mais ou menos, do Fluminense? Difícil pela falar. Noção, ou o Fluminense vai... Porque a reclamação da torcida do Fluminense é pelo valor da venda do Luiz Henrique, Sim. que foi muito baixo, e eu concordo. Acho que o Luiz Henrique é um jogador que daqui a pouco vai estar valendo o dobro ou o triplo pelo futebol que ele tem. E ele foi vendido a um preço muito baixo pela situação financeira do Fluminense, como outros jogadores. Era talvez o Fluminense um dos clubes mais ricos do Brasil pela quantidade de atletas que são revelados em Xerém. A rotatividade, aquilo ali não para. Não para. Todo ano são 3, 4, 5 jogadores revelados, jogadores de altíssimo nível. E o André, por causa dessa crise que o Fluminense tem, talvez ele possa ser vendido por um valor bem abaixo do que ele vale se, por exemplo, jogasse no Flamengo, né, no caso. Imagina o André no Flamengo, cara. Imagina o André no Flamengo. Quanto que o André não ia dar? Seria no mínimo por 30, 40 milhões. Tranquilamente, de 30 euros. pra cima de euros. O que esse moleque joga é brincadeira. Quanto que vale o Danilo do Palmeiras? Mais ou menos isso, né? Eu acredito que sim, pela regularidade que ele 20, tem no time 25 titular. milhões de euros. 20, 25 milhões. É o André. Ele não tem como ser vendido por nada menos que Danilo e que João Gomes. Sim. E são bons jogadores. E eu acho o André melhor do que eles. Excelentes, cara. Eu não tenho nem dúvida Eu acho nenhuma que sobre isso. o André é absurdo. Eu não tenho dúvida nenhuma. O André é volante de seleção brasileira pra agora. E eu fico chateado, muito chateado com o Hudson. Por quê? Porque o André tava fechado com o Botafogo ano passado. Caraca, verdade. O André tava indo fechado pro Botafogo Por ano mais passado. se fosse empréstimo, né? Mas... Empréstimo de 2 temporadas. Ele ia estar no Botafogo nesse ano. Com o John Textor ali. É verdade. O André estaria no Botafogo nesse ano. E o Hudson sai e o Fluminense O segura Hudson se André. machuca, ele não estava sendo utilizado pelo depois que ele Roger. saiu, O Roger tinha encostado o André. Aí o Fluminense, na necessidade, pega o André e começa a usar o André no passado. Roger Machado. Nossa, o Roger Machado, você acha que é um técnico super valorizado no futebol o brasileiro? mais superestimado da história do futebol brasileiro, provavelmente. Não faz nenhum trabalho bom. Eu nunca vi nunca vi nada igual. E sempre tá nos grandes clubes. E sempre tá com moral no mercado. Eu acho absurdo. É incrível. Eu não sei quem faz o trabalho aí de marketing dos bastidores. Eu vou contratar a assessoria de imprensa do Roger Machado pra fazer meu trabalho, cara. Tá maluco, porque é absurdo. Porque é absurdo. Ele não consegue fazer... A avaliação do André foi surreal. Isso seria mais um erro grotesco que a gestão do Mário iria cometer, por exemplo. Você imagina se o Fluminense não tem o André hoje. Imagina quanto você tem que pagar para você ter um volante desse nível. E se eu não me engano, isso é uma apuração que eu tinha do lado do Botafogo, depois você pode até ver com o lado do Fluminense pra ver se realmente era isso. Era um empréstimo de 2 temporadas, o Botafogo ia pegar um percentual significativo do André, e o valor dele não seria um valor tão, assim, inacessível para ser pago. Porra, aí o contexto estava assumindo, ele já teria comprado, ainda mais dava uma gorjeta ainda. Crystal Palace hoje. Cara, é impressionante. É absurdo, cara. É impressionante. Assim, são coisas que... Pô, seria a Série B o ano passado, seria o Oyama e André. O meio campo do Botafogo. Aí acabou não vindo, o Botafogo acelerou, se eu não me engano, com o Barreto. Torcida do Fluminense agora, porra, quase quebrando a televisão só de pensar nisso. Sério, isso foi um ponto que quase aconteceu. Não é especulação. Não, pô, isso é fato. É fato. O André quase foi jogador do Botafogo. Tinha o Botafogo e CRB, cara. Podia ter ido pro CRB se o Botafogo exatamente, o Botafogo atravessou o CRB. Atravessou o CRB. Porque quem surgiu primeiro foi o CRB. Foi o CRB. Que tem uma boa relação com o Fluminense, volta e meia, sempre tá pegando um jogador ou outro aí o tempo todo. Devolveu o Wallace, por exemplo, que é um volante características parecidas com o André agora, mas é um moleque que tem problemas de comportamentais, de disciplina, mas foi pro CRB, já voltou agora, então tem esse intercâmbio direto com o CRB, o Fluminense. Então, por pouco isso não aconteceu. Então, John Kennedy também é bem complicado no Fluminense. Muito complicado. Muito complicado. É triste. É um talento que pode ser perdido, né?
Tem grande chance de ser perdido. É um Jobson do Fluminense? Cara, o potencial é gigante pra ser. O potencial Pra, é em relação à merda, em relação ao futebol? Não, Os dois. Os dois. Não, eu acho que ele pode ser até muito melhor que o Jobson. O John Kennedy tem uma estrela do caramba, esse menino, cara. Ele é um centroavante daqueles que a gente gosta de ver. O cara que tem o faro do gol, se coloca bem pra fazer o gol. Tem um talento, assim, gigante. Mas, infelizmente, o Fluminense está tentando tudo. O Angione é um cara extremamente preocupado. É um paizão também no Angione, né? Porra, muito, cara. É um cara extremamente preocupado com o ser humano, acima do atleta. Ele tá ali tentando formar jogadores também, mas também seres humanos muito melhores, né? Principalmente desses meninos que vêm da base. Então, assim, o Fluminense, não só ele, Mário, a diretoria, todo mundo tentando, fazendo de tudo para recuperar o John Kennedy. Mas, cara, ninguém se recupera se a pessoa não quiser. Eu não posso fazer por você o que você não quer fazer. Sim. Você tem que querer. Então, assim, depende dele, querer ou não. Agora já foi recentemente rebaixado para o Sub-20 de novo, para jogar o Sub-20. Um cara que tinha que estar no profissional hoje, sendo a principal opção para estar no lugar do Cano. Cara. Ele teve uma briga com o Diniz, não chegou a ter um problema com o Diniz? Não, briga, acho que não. Mas o Diniz acabou afastando Mas ele. ele acabou afastando porque ele percebeu que não estava se dedicando nos treinamentos, chegando atrasado, dando desculpa, inventando desculpa sabe, até na época que ele estava lesionado, que ele se lesionou jogando uma pelada, ele faltava sessões de fisioterapia, ele faltava treino. E ele tem um salário Isso ainda com o Abel. E ele já tem um salário alto por ser um jogador que o Fluminense apostou? Não é alto, não. É salário de base ainda, até onde eu sei, né? Pelo menos não é nenhum salário muito alto, não. Se houvesse uma renovação, aí poderia sim. Seria o Fluminense já recusou a proposta dele. Já recusou a proposta de 5 milhões de dólares. Nossa, deve ter um arrependimento hoje. Arrependimento? Né? Inventa outro nome pra isso aí, porque não tem nem nome pra isso aí, amigo. Foi desesperador, mas lá atrás, você não tem como prever e você vende jogador, já tem essa fama de vender barato. Aí o John Kennedy, não, o Carrasco do Flamengo. Porra, é o nosso centroavante. Imagina você vende ele barato lá, tá ferrado. Então não vendeu e aí tá essa situação agora. São as oportunidades de mercado que às vezes você tem que cara, aparece, mas você fica assim, venda, não vendo, aí o jogador se machuca ou vira o menino problema, né? Por isso é que às vezes o torcedor não entende, eu também não tô aqui para ficar convencendo o torcedor de nada, mas cara, é difícil também para quem tá ali sentado na cadeira. São decisões muito difíceis de você tomar. Sim. Você vê, o André foi mal avaliado pela comissão técnica. Então, a diretoria, claro, no fim das contas tem responsabilidade também, evidentemente, que é ela que determina. Ela que dá o aval ou não. E tem um diretor, que é o Paulo Angione, que está ali também para fazer essa avaliação, que tem que ter um mapa mais completo do desenvolvimento que o atleta vem tendo até chegar ao profissional. Então, não é um erro apenas do Roger Machado, mas por um dia ruim, por qualquer coisa, você toma uma decisão e aquilo te ferra. O André foi por causa de uma contusão, de uma lesão no joelho. Se o Hudson não se lesiona, tava no Botafogo. O André é uma ocasião. Ele é fruto de uma sorte. De uma sorte. De uma sorte. Nada além disso. Não foi algo programado, não foi algo premeditado, nada. E o John Kennedy ao contrário. O John Kennedy, eu vou julgar o Mário por não ter vendido o John Kennedy naquela época? Como. Claro que não. Não tem como. Né? E agora... Se ele fosse vendido, o torcedor poderia ter julgado o Mário. Claro, não, poderia não. Iria julgar. Com certeza iria julgar. Então, assim, cara, é muito difícil. Às vezes você faz algumas avaliações, você toma uma decisão hoje de renovar com o jogador da base, que vem arrebentando na base, você faz um contrato aí de 5 anos para se resguardar e depois não dá em nada. E se você não fizer, você perde o jogador que tá morto para a torcida. Porque tu perdeu um jogador que você poderia... O caso do Evanilson, um dos casos mais grotescos que eu vi num clube de futebol. É um caso mais absurdo. É um negócio inacreditável. Como que a Tom Benz fatura mais que o Fluminense numa negociação? Porra, aí o cara que estava ali dentro do clube, que já vinha se destacando não no mesmo nível que outros, mas já tinha um destaque, ou seja, não houve uma avaliação correta, não renovaram o contrato do cara, não fizeram um contrato maior. O empresário vai dar uma mordida maravilhosa, que é o Uran, que é um mestre. O Uran, que é o dono do Tom Benz, simplesmente falar, você não querem renovar não? Então tá bom, é meu. Vem cá, vamos assinar aqui. Não querem, não? Tranquilo. Então o jogador é meu. E aí, deu no que deu. O Fluminense pegou emprestado o Evanilson do Tom Benz, cara. É um negócio inacreditável. Surreal. E o Evanilson hoje talvez seja um dos centroavantes que, se você pensar no próximo ciclo de Copa do Mundo, ele é bem avaliado. Com certeza. Ele é um jogador que, com certeza, um técnico chegar na seleção
vai colocar o Evanilson no radar. Totalmente. Por falar em centroavante, Cano chega no Fluminense, depois de uma temporada de altos e baixos no Vasco, um jogador já com... Cano tem 34 para 35? 34. Acho que vai fazer 35, né? É, acho 34 para 35. O jogador já na reta final da carreira, começa no banco do Fred na temporada, isso foi questionadíssimo pela torcida do Fluminense, porque o Fred não estava bem, já estava ali já numa fase de declínio técnico, e o Cano entrando e fazendo gols, e o Diniz chega. Mesmo assim, ainda com o Abel, o Cano funciona pra cacete na reta final do Campeonato Carioca, é responsável pelo título do Tricolor, e nesse ano faz uma temporada maravilhosa. A pergunta pra você, meu querido amigo Vitão. Cano merecia uma vaga na seleção argentina? Cara, o Cano, eu já tinha uma expectativa boa em relação a ele. Mas eu lembro... Cara, não? Pelo que eu acompanhei ele no ano passado na Série B, e quando chegou o Diniz no Fluminense, e eu vendo como foi o Cano no Vasco, eu achei que não fosse dar certo. Só que tem um negócio, né? Jogar no Vasco hoje... É difícil. Amigo, É difícil. Uma porcaria. É difícil. Né? É difícil. É uma merda jogar no Vasco hoje. O ano passado, pior ainda, talvez. Porque o ano passado foi uma Série B, assim, broxante, né? Do Vasco. Não teve... Chegou no final ali sem condição nenhuma de buscar o acesso. O Botafogo meteu 4x0. O Botafogo no agregado o ano passado na Série B meteu 6x0 no Vasco. Sem dificuldade nenhuma. Você viu 2 passeios. Você viu? Então, assim, e mesmo assim o Cano fazia gols. Sim. A primeira temporada dele foram 20... A temporada de rebaixamento, se o Vasco não caiu 21 ou rápido. 24 gols na temporada, se não me engano agora. Não, foi isso, 21, 24. Não, se o Vasco não caiu rápido na primeira temporada do Cano, foi porque... Claro, graças aos gols dele. Graças a Deus. Perdeu aquele pênalti contra o Internacional que ficou meio marcado ali, que pênalti não é dele realmente. E era bizarro, né? Porque lá no México e também na Colômbia ele nunca tinha perdido pênalti. Chegou aqui no Brasil, começou a perder um pênalti atrás do outro. Começou a perder um pênalti e ficou marcado por isso. Mas, assim, eu acho que, cara, é muito complicado você cobrar, o Cano tem que ir pra seleção. Eu já falei que eu acho que, merecia ser lembrado, merecia ser citado, mas às vésperas de uma Copa é difícil. Eu acho que ele, como artilheiro, é indiscutível. Será que a gente não viu nenhum jogador pior que o Cano passar na seleção argentina? Cano e Higuaín. A gente for pegar aí, só que o que diferencia aí, talvez, os dois, é que, cara, não tem como negar que a exigência de você jogar no futebol europeu, numa liga europeia de mais qualidade, cara, o nível é outro. O nível é outro, não tem como. Jogar aqui no Brasil, qualquer país sul-americano aqui, e uma liga de alta exigência na Europa, é diferente. Eu acho que a qualidade técnica, a exigência técnica é maior. Então, eu não sei, é um exercício de imaginação imaginar como que o Cano se sairia no campeonato italiano. Eu imagino que ele fosse continuar fazendo os gols dele. Mas talvez não nessa proporção, sabe? Então, você vai para uma Copa do Mundo, cara, uma Copa do Mundo, uma seleção argentina, uma Copa do Mundo, é uma outra parada. Mas acho que pelo menos... Nesses últimos amistosos... Acho que poderia chamar o cara para dar uma testada, pra ver se acho que não funciona. custa nada. Como eu sou o a favor. Tite fez com o Pedro, né? Eu sou a favor, totalmente. Pelo menos para você avaliar, para dar uma moral pro cara. Nós estamos te observando aqui, nós estamos te olhando. Porque, cara, 34 gols no ano, você caminhando aí para buscar 40 gols numa temporada, isso é um absurdo, cara. Mas eu tive na Argentina tem 1 mês e meio. E, e você vai conversando sobre futebol. A argentino vê ali alguma coisa de Brasil, eles começam a conversar. E o Cano não é muito falado na Argentina. Não. Não é muito falado na Argentina. Pois é. Não é. Aí eu perguntei, e o Cano? Cano? Assim, vários perguntaram, Cano? Porque o nosso campeonato não passa lá. Não passa. Esse é um grande problema também. E assim como não passa em vários outros lugares do mundo. Então, eu acho que é uma parada que conta contra ele. Né? Eu acho que o Cano estivesse numa liga de mais visibilidade, ele fatalmente teria uma chance. E a questão da idade também, né? Sim. Que é um jogador mais velho, não é um jogador novo ainda. Ele estourou na carreira já mais velho. Que é uma parada inusitada também. Isso é bizarro. O que ele faz no Medellín, mais de 40 gols na temporada. Depois dos 30 anos, né? Depois dos 30 anos já, um negócio assim. Não sei se ele amadureceu mais tarde, né? É meio difícil de entender o que aconteceu ali na carreira dele. Mas ele... o que eu não esperava tanto dele é uma participação maior, tática fora da área. Isso eu não esperava. Muito. Eu tenho me assustado assim vendo jogos do Fluminense, que às vezes eu vejo o Cano dando bote muito, aqui junto com o volante. Lá atrás. Iniciando jogadas, Sim. iniciando contra-ataque e assim, muitas vezes participando bem. Sim. Sabe, com bom domínio, com uma boa visão de jogo, fazendo bons lançamentos. Isso era uma coisa que eu não esperava dele. Também não. E aí o que eu te falo, o trabalho do treinador como faz diferença, né? Um cara quando é muito inteligente, que é acima da média, como é o Diniz.
a explicação dele pra mim, eu não entendi. Eu falei, porra, o que o Cano tá fazendo? Dando bote lá na defesa, na linha de fundo, tirando bola em cima do lateral. Isso não faz o menor sentido. O cara vai estar morto. O cara, porra, na hora de finalizar, ele não vai aguentar, porque tá correndo demais. Eu falei isso. Cheguei a falar. E aí o Diniz dá a explicação. Qual a explicação dele? Ele falando, no caso, na minha interpretação, quanto mais o Cano participar da construção do jogo, quanto mais ele participar do início das jogadas, mais ele vai chegar em condições à frente de fazer o gol. Porque, por uma questão de tempo, de timing, de entender o que está acontecendo... Ele tá ligado na jogada. E chegar lá na hora e finalizar. Isso, cara, isso pra mim, eu falei, pô, realmente, se eu for parar pra pensar, o problema é a perna, né? É ter perna pra fazer isso, sempre. Mas se for parar pra pensar... É isso, você participa da construção da jogada, você está envolvido o tempo inteiro. O jogador está funcionando mais, né? O tempo inteiro, ele está ligado o tempo todo, ele já está vindo lá de trás, acompanhando a jogada. Para na hora certa ali, não é o único modo de um centroavante fazer gol, né? Com os centroavantes mais antigos, a gente sabia que não era assim. O cara é cara de área, ficava lá esperando a bola. Hoje não, mas o futebol mudou muito, cara. Então, assim, ele conseguiu entender isso e acho que é um jogador muito mais participativo como um todo. Isso me surpreendeu muito. Porque na época da negociação dele, eu falava, pô, o Cano é um bom centroavante, vai fazer gol se vier, mas eu acho que o Fred tem mais qualidade técnica do que ele. Fora da área. Se você precisar que o cara saia da área, eu acho que o Fred tem mais qualidade do que ele. E tá aí, deu no que deu. Totalmente diferente, né? Se a gente vê o Totalmente Fred. diferente. E por falar em Fred, talvez tenha sido o grande momento, junto com o título carioca do Fluminense desse ano, a despedida do Fred. E você teve um momento bem interessante ali com ele, né? Na coletiva final, né? Na última coletiva dele. Cara, foi uma das coisas mais especiais assim, na minha carreira, porque foi um dos momentos mais legais que eu vivi, porque a gente estava ali na entrevista, eu fui fazer uma pergunta a ele, para quem não viu, né, esse vídeo. Só contextualiza pro pessoal. É só para contextualizar, né? Quando eu fui fazer uma pergunta, quando eu peguei o microfone para perguntar ao Fred, e comecei a perguntar assim, aí ele falou... Mas aí, vou te falar um negócio, rapidinho, eu quero saber qual é o teu informante lá dentro, porque tu dá toda a notícia, cara. A gente chega no treino com 20 minutos, acabou o treino, 20, 30 minutos, tu já tá falando o que tá acontecendo lá dentro, eu quero saber qual é o teu informante, não sei. Então aí todo mundo começou a dar risada, a gargalhar e tal. Aí eu falei, não, mas, porra, com você até peguei leve, né? Não teve nada demais, assim, e tal. Eu falei, não, quero saber, então, quero saber quem tá te informando isso, vou falar com o Mário, vou descobrir quem é teu informante. Começou a brincar, falou que o assessor era minha fonte, que não sei o quê. Então, assim, cara, isso não tinha a menor necessidade dele fazer aquilo ali, nenhuma. Ele ter feito aquilo foi um reconhecimento, um maior reconhecimento que eu poderia ter do meu trabalho. Pô, você vê como o Fred é um cara que amadureceu, né? Ele falando aquilo com respeito. Ele respeitando o meu trabalho. Porque tem um informante, quem te vaza a informação. Pô, você tá, né? Um monte de coisa, você acaba revelando um monte de coisa que está acontecendo lá dentro e tal. Mas sem ser uma crítica. Respeitosa. Respeitosa. Isso eu vi também, quem fez isso foi o Ronaldo com o Samuel Venâncio. O Ronaldo fez uma live. Ah, sim. E ele falou assim, Samuel Venâncio, eu vou descobrir como ele consegue as coisas aqui dentro do Fluminense, do Cruzeiro. Eu quero saber a notícia do Cruzeiro, eu nem pergunto pra minha diretoria. Eu entro no canal do Samuel Venâncio pra ver as informações. Isso é um reconhecimento do trabalho. Porra, demais, cara. E assim... por hoje a gente está muito afastado do dia a dia dos clubes, de você não poder estar mais no CT, você não poder acompanhar mais os treinos, que é uma coisa muito ruim pra gente, né, pra cobertura. Sim. Às vezes o cara, ele não te assiste ali o tempo inteiro. Ele pode ver a tua postagem, rede social e tal, mas o cara não tá nem ligado na sua imagem, na tua carinha. E quando eu falo Vitor Lessa, da Rádio Globo e da Rádio CBN, na mesma hora ele me interrompe e fala, Vitor Lessa, porra, quem é teu informante, cara? Quem é tua fonte? Isso é então, muito assim, bom. Pô, aí no final ainda ele falou, ele virou pra mim no final da coletiva e falou, agora eu vou descansar, vou voltar, quando eu voltar eu vou ser tua fonte agora. Então, assim, foi... O Fred é um cara muito gente boa, né? Muito, cara. Muito. Uma pessoa, assim, espetacular. Eu não sei como é que era o Fred, sei lá, antes de 2010, lá atrás. Não sei... Mas agora o Fred... Ele não tinha a maturidade que ele tem hoje. Isso é evidente. O cara vai ficando mais velho, o cara vai aprendendo. Mas o Fred que eu conheci aqui, cara, é um ser humano, assim, muito acima da média. Um cara extremamente generoso, né? E responsável. Eu acho que o maior
acho que o ídolo, ele se torna cada vez maior quando ele reconhece a sua grandeza, cara. Quando ele sabe o que ele significa para aquele clube, o que ele significa para aquele torcedor que está ali, o idolatrando. Ele entende o tamanho dele. Ele sabe que qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que ele fale, vai ter um peso muito grande. Então, assim, eu passei a admirar muito o Fred por isso. Não só por essa brincadeira que ele fez, eu passei a gostar ainda mais dele por isso. E eu falei com ele, pô, você não tinha nem obrigação de fazer isso. Você falou isso com ele depois da entrevista? Depois da entrevista, troquei uma ideia depois da entrevista com ele. Falou, não, a gente, pô, acompanha teu trabalho, sei quem você é e tal. Cara, o Fred já chegou num momento que ele me seguiu no Instagram. Não sei se foi a assessoria de imprensa dele que errou e seguiu. E eu tive um contato com ele bem bacana. Foi na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fluminense costuma almoçar ali no Hilton da Barra. E o Botafogo fica concentrado no Hilton da Barra. O Fred passou por mim e falei, Fred, você pode gravar um vídeo pra mim falando sobre o acesso do Botafogo? Cara, ele se portou de uma maneira como um ídolo do Fluminense e com respeito com a instituição. Eu acho que os grandes ídolos, eles são respeitados pelas instituições. Por exemplo, todos. A torcida do Fluminense respeita muito o Jefferson. A torcida do Botafogo, mesmo o Fred fazendo gols pra cacete, respeita o Fred. Respeito. Eu acho que... Eu não sei se o Gabriel vai conseguir isso, porque o Gabriel já tem uma linha diferente de ação. Perfil. O Pedro já é respeitado. Sim. Talvez não pela torcida do Fluminense, pela saída. Tem um rancor ali, mas... Tem um rancor. Vai amanhã. O Fluminense ficou rico. Vamos comprar o Pedro. Você vê se não vai querer. Vai. A torcida do Vasco respeita esses jogadores. Você pega um ídolo forte no Vasco, a torcida vai respeitar. O Nenê é respeitado por todas as instituições. E isso acho que mostra a grandeza dos ídolos, né? De você ter esse respeito. Antigamente, né? Lá na década de 90, você tinha isso ali. Mesmo o torcedor do Botafogo brabo, puto com o Romário, você tinha aquele respeito por ser o ídolo. O torcedor do Fluminense puto com o Túlio respeitava. Ezio, você tinha isso. Renato Gaúcho. Sim. Eu acho que é importante essa situação que você tem do jogador ser respeitado pelos torcedores rivais. Eu acho que o Fred conquistou isso. É isso, cara. É o cara que ultrapassa. Você vê o Zico. O Zico ultrapassou isso. Pô, o Zico ultrapassou essa barreira há muito tempo. Roberto. O Zico é um grande exemplo também de o cara saber o que ele representa para todo mundo. Sim. E aí eu vou além da torcida do Flamengo, para todo mundo. Sim. Você chega, eu produzi um programa na Rádio Globo com o Zico e o Juninho Pernambucano. Esses dois é brincadeira, cara. Assim, o que esses caras são é um negócio assim, é surreal. O nível do caráter, de humildade da pessoa, de sentar contigo numa mesa de bar e ficar trocando ideia de futebol. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui conversando de futebol com o Zico, irmão? Tô dando opinião aqui pro Zico. Ele tá respeitando a minha opinião, pô. Ele tá ouvindo o que eu tô dizendo. O Juninho tá aqui ouvindo o que eu tô dizendo. Eu ficava pensando, chegava em casa e falei, cara, meu irmão, só isso aí eu já sou um cara muito privilegiado, vitorioso, cara. Aí o Fred me vira e fala isso numa entrevista coletiva na frente de todo mundo ali. Na frente de todo mundo, pra torcida, para os jornalistas, e me fala, porra, você que vaza informação, tô ligado, sei quem você sabe? É uma coisa que isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. E só os grandes fazem isso, cara. Só os caras gigantes como esses caras, eles conseguem ter esse nível de compreensão e conseguem furar essa bolha. Essa bolha ali. Porra, eu tô aqui como ídolo, como jogador, mas sei do teu trabalho, respeito o teu trabalho, eu sou rival do clube tal, mas eu respeito o clube. E por isso ele é do tamanho que é, cara. O Fred, ele foi humilhado depois da Copa de 14. O Fred foi humilhado por todos. Mas você já viu o Fred pegando o microfone e sair falando, desrespeitando o torcedor de clube X ou Y? Não. A torcida do Fluminense pegou ele no colo. Eu acho que a Copa de 2014 foi um divisor de águas pro Fred homem. Foi. Ser humano. Verdade. Pode ter sido aí um grande divisor de águas. Que ali ele foi massacrado, ali ele foi execrado por todos. Ele foi a imagem do 7-1. A imagem do 7-1, mesmo ele não jogando na defesa, mas você tinha lá Filipão, Júlio César, Thiago Silva e Fred. Sem dúvida. Foram as imagens do 7-1. Sem dúvida. Do que foi a Copa de 2014. E ele era o único que atuava aqui no Brasil. Então todo aquele ranço, aquela briga, aquela treta era em cima do Fred. Todo mundo foi em cima dele. Todo mundo em cima dele. E aí ele tem uma saída conturbada do Fluminense, que ele não queria ter saído do Fluminense daquele jeito. Ele não desejava, não queria aquilo.
na gestão Peter Cícero, saiu, Foi pro contrariado, Atlético, né? Se eu não me engano. Atlético pro Cruzeiro, E volta. e até voltar pro Fluminense. Foi uma relação que não podia ter sido, não deveria ter sido interrompida ali, mas eu acho que só reforçou o laço, o amor entre Fluminense e Fred, por tudo que a torcida do Fluminense fez por ele naquele momento, que foi o momento em que ele falou sobre isso, inclusive nessa entrevista, né, de despedida, quase teve depressão, foi pra fazenda, se isolou, não queria falar mais com ninguém, não queria fazer mais nada. É um momento muito difícil, cara. Você é um negócio de louco. Porque muita gente... Cara, a gente não lida bem com sei lá, 20 qualquer haters. Coisinha. Imagina você ser verdade. hateado por um país todo que ama o futebol. Só que a gente tem muita tendência, eu já pensei muito isso, hoje eu não penso mais assim. Eu tento relevar isso. Ah, mas é milionário. Ah, que ganha... Meu irmão, não tem dinheiro. Chega uma hora que não tem jeito. Como, não tem como. É a cabeça, cara. O ser humano sente, cara. A cabeça, o ser humano, ele tem uma situação que eu não sei se você pensa assim. A gente adora elogio. Eu adoro um elogio, eu adoro ser elogiado, adoro que as pessoas valorizem aquilo que eu faço. Mas quando eu vejo uma crítica que mesmo eu sabendo que ela não é verdadeira, aquilo acaba mexendo com o seu psicológico. Sim. Acaba mexendo. Claro, mexe. Imagina a situação do Fred, cara. O Fred foi execrado. Ele não foi só criticado, ele foi execrado. As pessoas destruíram o Fred. Publicamente. Destruíram. Ele ressurgiu. Foi artilheiro do Brasileiro naquele ano ainda, né? Impressionante. Termina ainda como artilheiro daquele campeonato. E é um cara que sempre... Ele não precisa... O desempenho dele na Copa foi ruim? Foi. Mas a gente vai entrar em outra situação que também é polêmica, né? A gente tinha ali um Neymar, que é o craque do time, só jogar pra ele, porra. O centroavante passa fome, meu amigo. E o Fred falou isso no podcast, se eu não me engano. Ele chegou a falar? Não falou diretamente, mas ele falou que foi questionado em relação ao time da Copa das Confederações e o time do campeonato da Copa do Mundo. Ele falou que na Copa das Confederações, o time, a seleção, ela jogava como um grupo. E na Copa do Mundo, não estava jogando como um grupo, não estava jogando da mesma maneira que foi na Copa das Confederações. Eles jogavam só para um jogador e esse jogador ele decidia quando ele quer passar a bola, quando ele quer tocar, quando ele quer finalizar, quando ele quer chutar, quando ele quer fazer gol. É isso, basicamente é isso. Então, assim, é o principal motivo? Não acho nem que seja, talvez não seja, mas é um dos motivos, certamente. O Fred ser culpado daquele 7-1 é ridículo, pô. Por tudo que aquele time fez naquele jogo. E até, assim, a campanha. O Brasil foi eliminado ali já, pô, numa semifinal. Cara, o Brasil poderia ter caído contra o Chile. Poderia cair contra o Chile. O jogo com a Colômbia foi difícil, mas... Pinilha. No último lance. Pinilha. Lascou aquela bola na trave. Foi na trave, né? Eu acho que na trave. Eu acho que a vergonha seria sido muito menor. Se você tivesse caído ali e seria no mesmo Mineirão. Se você tivesse caído contra o Chile ali. Verdade. Seria sido muito mais. E menos traumática. Menos traumática do que o 7-1. Pra todo mundo. 7-1. E o ressurgimento do Ganso? Isso aí é outro tema bem interessante, né? Da gente falar, o Ganso é um cara que eu dou minha cara aqui a tapa. Pode bater na minha cara, não tem problema nenhum. Se quiser buscar vídeo antigo lá no canal também, uma hora eu vou acabar fazendo, eu mesmo vou fazer isso. React das suas críticas ao Ganso. Eu mesmo vou fazer isso. Porque eu não acredito mais. Quem é o responsável por ter feito um contrato de 5 anos aí com o Ganso? Tem que ser preso quem fez isso, pô. Quem fez isso? Isso vai gerar um bom corte, Rafa. Ninguém vai preso. O cara faz um contrato de 5 anos com o Ganso, pô, com custo-benefício altíssimo, e ninguém vai preso, pô. Porra, é inacreditável que fizeram com o clube nessa situação. Quem é o responsável que fez isso? O irresponsável. Quem é o responsável que faz um contrato de 5 anos com o Paulo Henrique Ganso, pô? Diante de tudo que ele vinha fazendo nos últimos anos, se eu for caçar lá, uma hora eu vou fazer essa porra. Faz um react do seu... Vou fazer. E assim... Não só você, o senhor Gabriel Amaral também, né? Também, né? Amigo, mas eu não julgo ninguém. Inclusive, há pouquíssimo tempo, falava, olha, vocês que acreditam aí, boa sorte, e eu não acredito mais. Vou respeitar e tal, acho que continuo achando que é um custo-benefício altíssimo, que é um jogador que não vem tendo sequência. Aí você fala, mas o treinador que não soube aproveitar. Eu falei, nenhum treinador soube aproveitar. O problema é só treinador mesmo. Aí chega o seu Fernando Diniz. Aí chega o doutor o mestre chegou lá. Chega de doutor Diniz. E resolveu. Mas não é uma coincidência. Até então, o melhor ano do Ganso é 2019, quando ele chega, sob o comando de quem? Fernando Diniz. O Diniz. E a mesma coisa agora. E esse é só um milagre? Não é só um milagre. É um casamento perfeito com o estilo de jogo dele
e também o estilo que é praticado pelo Fernando Diniz. Porque é um jogo de muita aproximação, de muito toque de bola e que necessita de um cara como ele. Muito rápido. Muito rápido. Ele faz a bola correr muito rápido. Mas isso aí, OTF, eu nunca ninguém negou, tecnicamente. Tecnicamente falando, é um jogador muito acima da média. Isso sempre... Só que assim, não basta. Só isso não basta. Ele precisa ser mais competitivo, ele precisa correr mais, ele precisa se esforçar mais em prol do time e falar que, não, que ele sempre fez. Não. O Fernando Diniz recentemente falou, eu conversei com ele e passei para ele que ele tinha que entender que ele precisava se doar mais pro time. Né? Então, assim, é uma cobrança do próprio Diniz também. E outros treinadores cobraram isso também. Hoje você vê o Ganso, para mim o Ganso corre muito mais. Eu tô vendo o Ganso marcar muito mais. Tá muito mais, assim, mais comprometido. Tá dinâmico. Dinâmico também. Tá dinâmico. Eu acho um jogador muito mais comprometido com tudo. Assim, com todas as questões táticas. E fisicamente tá impressionante. Fisicamente também tá muito bem. O Ganso é um jogador que sempre se machucou, né? Sempre teve problemas físicos e tá jogando uma sequência absurda de jogos. Muito bem. Então, assim, quando você consegue potencializar esse jogador, encaixar ele dentro da sua estrutura de jogo, é um cara que você não tem. Quantos jogadores tem no futebol brasileiro hoje com essa qualidade? Talvez só quem consiga fazer a mesma coisa seja o Arrascaeta. Sim. Um estilo diferente e tal, mas eu acho que nesse nível, o Ganso hoje, acho que eu não tô exagerando, tá na seleção do Campeonato Brasileiro com facilidade. É bem provável. Acho que o meio campo ali, se você colocar os dois armadores, é Arrascaeta e Ganso. Bem provável. Então, assim... Porque Rafael, talvez o Scarpa brigue ali por uma posição no meio campo para jogar ao lado do Arrascaeta. Ou você pode fazer um time ali com o Arrascaeta. Vai ter essa briga, o Scarpa. O Scarpa jogando um pouquinho mais atrás. Danilo, Scarpa, Ganso e Arrascaeta. André. É difícil. O André não tem como ficar fora. Não tem como, André. Não tem como. É difícil montar o meio campo difícil. Ali. Tem jogadores de qualidade. Mas eu digo, com essa criatividade, com essa... Pedro, agora falar da seleção de campeonato, Pedro ou Cano na seleção do Campeonato Brasileiro? Centroavante. Votação aqui no estúdio. Rafa, Pedro ou Cano? São flamenguista, né? Porra, óbvio. Cara, eu vou de Cano. São dois... Eu vou de Cano, sabe? Porque eu iria de Cano pelo todo. Pelo todo. E se o Fluminense hoje tá ali na parte de cima da tabela, se você tira o Cano, o Fluminense não tá ali. Sim. Se você tira o Pedro do Flamengo, eu acho que o Gabriel jogando de centroavante estaria na mesma situação. A gente tem que lembrar também que o Cano é o artilheiro do futebol brasileiro. Sim. Somando todas as competições. Então eu acho que por méritos ali, por tudo que ele fez, e jogando num time que é inferior tecnicamente que os principais, que em tese são mais fortes, deveriam ser, o Atlético Mineiro que está nessa briga, mas está nesse patamar aí, mas na prática não está, está só na tese, mas eu acho que eu iria de Cano por isso, pelo conjunto da obra. Eu também. Apesar de achar, cara, acho o Pedro fantástico. Sempre achei o Pedro fantástico. É bizarro. Mas eu acho que ele é demais. A intervenção do Cano no resultado final do Fluminense é muito maior do que a intervenção do Pedro no resultado final do Flamengo. Eu acho que o Flamengo conseguiria ter um bom Campeonato Brasileiro sem o Pedro. Sim. Mas o Fluminense nunca teria um Campeonato Brasileiro sem o Cano. De jeito nenhum. Não faria esse Campeonato Brasileiro. Esse é um bom ponto, um bom argumento. Eu acho que talvez seja um melhor argumento. Se for falar tecnicamente, o Pedro é um jogador jovem ainda, que vai melhorar ainda, então ele vai atingir um nível maior. Pedro vai pra Copa. Jogador de seleção, vai pra Copa, vai disputar uma Copa, não seria indiscutível. Mas a gente tem que avaliar o campeonato em si e a temporada. Assim, por tudo que ele vem fazendo, eu acho que o Cano tem que estar nessa seleção. Mas eu acho que vai ser uma briga, hein, na hora de... Vai ser e ano que vem tem agora o clubismo vai falar sério. Tiquinho Soares será o melhor. Vem aí, Tiquinho Soares. Vitão. O homem começou bem. Você não viu o Tiquinho Soares no estádio, não, né? Não vi ainda. Cara, Botafogo e Fluminense vai ter oportunidade de ver no Maracanã. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, um dia depois de Botafogo. Na terça-feira, um dia depois de Botafogo e Palmeiras. O que ele fez ontem no Newton Santos com o Gustavo Gomes foi absurdo. Foi. Ele colocou o Gustavo Gomes no bolso, cara. Que é um dos principais. Se você monta uma seleção do Campeonato Brasileiro, vai ter o Gustavo Gomes está lá. E ele colocou o Gustavo Gomes no bolso, cara. Eu fiquei assustado. É ele é muito bom centroavante. Acho que ano que vem vai estar ali entre os melhores do futebol brasileiro. O Botafogo tende a ter um time mais encorpado,
um time Taticamente. formado desde o início da temporada. A gente tá passando um ano inteiro falando Botafogo de formação, Botafogo de formação. Porque de fato tá. Sim, Tá um ano inteiro sim. mudando, modificando o tempo inteiro. Então depois que tiver essa estrutura desde o início da E a temporada, torcida do Fluminense pega muito no meu pé. pega, né? Pega muito no meu pé por causa de uma declaração que eu coloquei no Twitter, mas só que tem que naquele momento que eu fiz essa postagem no Twitter, Do Carioca, né? do Carioca, todo tricolor que tá vendo esse vídeo aqui, ele pensava a mesma coisa que eu, com Abel Braga, o Fluminense ali naquele momento, a cabeça do tricolor era chegar em 45 pontos pra se livrar do rebaixamento. Eu tô viajando. Não, naquele momento ali, sim. Que era Do o jeito momento tava a daquele coisa. corte. Ali era Foi o... antes da final, né? Foi antes da final, foi quando o Botafogo quase eliminou o Fluminense. É, sim. Foi quando o Botafogo ali na última bola, o Cano, É, que elimina o Botafogo ali com o Botafogo com o time B. é. E o Botafogo, boa parte do Campeonato Brasileiro, jogou com um time meio que alternativo, foi crescendo, agora que tem um time já formado. O Fluminense já tem um trabalho do Diniz lá atrás, o elenco já tá formado há mais tempo. Então, assim, torcida tricolor. Pegue a data. Eu não postei aquilo com o Diniz. A internet não perdoa, A internet meu amigo. não me perdoa. E o Gabriel Amaral tá lá pra reforçar Não, sempre eu que perdi possível. Cara, eu vou perder uma aposta pro Gabriel Amaral esse ano. Tô ferrado, tô fudido, cara. Tô sabendo as apostas também. Eu perdi essa aposta. Mas ele foi pai, então eu vou dar um presente lá. Pro Isso, filho. aproveita já logo um presente já É o pro presente papai. dele. Mas ano que vem as coisas serão diferentes. Vitão, Deu certo. Ganso, desculpa, tá? Perdão, me perdoe. torcida Foi mal. tricolor. Foi mal. Vamos nos encontrar ainda. Mas todo respeito, cara, assim, eu brinco com Isso é toda... saudável, cara. Cara, Isso é zoeira. Claro. Cara, eu Pô. adoro zoeira do futebol. Eu acho que não pode ter desrespeito. Claro, Acho que exatamente. você tendo zoeira, tricolor me zoando, flamenguista, vascaíno, cara, é do jogo. É Eu acho isso. que é do jogo. Eu acho que não pode ter agressão, nego partir pra cima de você. Ah, você falou assim. Isso não. Mas É zoar, cara. Pô, eu zoo Claro, todo mundo. isso é bom demais. Pô, zoou pra caramba. Vitão, curtiu? Demais, cara. Foi muito bom, como sempre. Porra, você é um cara que eu tô admirando cada vez mais, mesmo que a gente vai Obrigado. tendo contato, a gente vai se ajudando, inclusive, Sim, né? claro. Dentro no dia a dia de cobertura, às vezes tem informação que eu A tenho gente que te tem que interessa. apurar junto E ali. vice-versa. Então, pô, um prazer estar aqui no seu podcast hoje, participar, conversar com a sua audiência, com a sua galera aqui. E sempre que precisar, estou à disposição, cara. Prazer enorme, foi bom demais. Redes sociais que o Fred fica observando. Quais sempre são? tá lá. Volta e meia tá comentando lá no Instagram, que é canal do Lessa, que tá ainda crescendo, tá subindo aos pouquinhos. Canal No do Twitter, Lessa com 2 S's. isso, com 2 S, canal do Lessa com 2 S. Victor G _Lessa no Twitter, que é o meu perfil lá no Twitter, e no YouTube, canal do Lessa também, só colocar lá canal do Lessa e se inscrever lá no canal, por favor, que eu conto muito com todo mundo, não só tricolor, mas enfim, quando mesmo botafoguense, flamenguista, quando às vezes Informações, né? vai ter alguma informação lá que vai interessar todo mundo, então você pode ir lá e conferir também e dar uma moral pra mim lá no canal também, é sempre muito importante. E dê uma moral aqui para o canal Resenha com TF. Mais um convidado especialíssimo. Espero que vocês tenham curtido. Novamente, aqui gravado no seu pod, parceiro do Resenha com TF. A resenha aqui, eu acho que foi de uma qualidade gigantesca. Torcida tricolor, torcida do Botafogo, torcida do Flamengo, Fluminense. Falei Fluminense 2 vezes, tricolor. Depois você tricolor da Laranjeira, do Morumbi, torcida do Santos, todo mundo curtiu bastante. Mas você, pra fortalecer aqui o nosso canal, vai deixar aquele like, vai se inscrever, vai entrar nas redes do Vitão e com certeza a próxima resenha também vocês vão curtir bastante. Tamo juntos, um abraço. Um beijo do ex-gordo, agora ficando mais magro. Tamo juntos e até a próxima. Tem que mudar meu bonequinho. Olha o bonequinho que vai aparecer aqui depois. Ele tem que passar por uma lipoaspiração. Ali eu tava parecendo o poupançudo da Caixa. Falaram isso aqui. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fui. Comentem aqui se eu tô parecendo poupançudo ou não. Valeu, fui.